Boa noite. Hoje era para nós estarmos aqui conversando com o governador Gladys Cameli. Infelizmente, no dia da gravação, ele foi acometido de uma suspeita de Covid e não pôde participar. Então, não tendo o candidato comparecido, nós estamos aqui debatendo com o jornalista Leonildo Rosas, estamos debatendo com o apóstolo Wildson e com o Narciso Mendes sobre a política local, nacional, sobre aquilo que pensamos, que discutimos, que trazemos à opinião pública, ao conhecimento da opinião pública, tópicos, a responsabilidade de uma votação responsável, analisando propostas, analisando o que o político fez, o que deixou de fazer, tanto para as casas legislativas como para o executivo, sabe? Então, cumprindo a nossa obrigação, nós vamos ter também no dia 18 o debate, sabe? Você não pode deixar de assistir o debate com todos os candidatos. A TV Rio Branco proporcionará esse debate. Ela fez uma reunião com todas as assessorias de todos os políticos, todos os candidatos. E nessa reunião ficou definido as normas que vão ser seguidas. E é mais uma oportunidade de você, amigo telespectador, ficar consciente daquilo que se pensa para o Estado do Acre, daquilo que os políticos pensam para o Estado do Acre. Nós estamos aqui dando a nossa colaboração, a nossa participação. A Santa Casa da Amazônia está sempre em busca das melhores soluções em saúde e qualidade de vida para o acreano. E é pensando nisso que a Santa Casa da Amazônia começa a oferecer os serviços de telemedicina e home care, com capacidade de atendimento em todos os bairros de Rio Branco. Você ainda pode se consultar com um médico através da telemedicina, realizando consultas sem sair de casa, através do agendamento pelo telefone 3223-4608. Santa Casa da Amazônia, com você, hoje e sempre. Há 97 anos, a Santa Casa atendeu a um chamado no coração da Amazônia. E desde então, se faz presente na vida do acreano. Hoje, nosso povo vive a sua hora mais densa. Dias de incerteza frente a uma pandemia. A Santa Casa ampliou suas instalações, criou novos serviços, modernizou seu laboratório e equipou um centro cirúrgico de excelência. E tudo isso é apenas para dizer: você pode contar com a Santa Casa da Amazônia, hoje e sempre. Boa noite. Primeiro bloco de hoje, eu recebo com muita alegria e satisfação o apóstolo Wildson, que já é um companheiro daqui de bancada, tem apresentado alguns programas, tem participado sempre de alguns debates. Do meu lado esquerdo aqui tem o Leonildo Rosas. Leonildo é jornalista, sabe? Uma pessoa que faz uma análise hoje sobre a política local e nacional muito boa. E nós temos o nosso anfitrião, amigo e cientista político, Narciso Mendes. Sabe? Narciso também participa com a gente. Estamos aguardando aí o doutor Valdir Perazzo, vai chegar a qualquer momento. Eu quero começar o programa de hoje falando sobre política. É o tema que hoje nós estamos vivendo. Vamos eleger os nossos candidatos a deputados estaduais, deputados federais, senadores da República, governador do Estado. Leonildo, como é que você está analisando hoje a política no Acre? De todos os partidos, você tem aí uns 2 minutos para fazer essa primeira abertura, na sua visão, com relação à campanha, o que eles estão... Fique à vontade para você colocar o seu ponto de vista. Boa noite, Alex. Boa noite, apóstolo. Boa noite, Narciso. Boa noite a você que está nos assistindo aqui para compreender o X da questão. É um prazer muito grande estar aqui com você. A gente vive um momento de muita indefinição aqui no Acre. Primeiro, nós temos um candidato à reeleição que pesa contra ele uma acusação de ter desviado 828 milhões de reais do erário. Essa acusação foi feita pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e foi ratificada no despacho da ministra Nancy Andrigues, do Superior Tribunal de Justiça, que teve a confirmação por mais 11 ministros. Então,
o cenário que a gente vive é em definição. O líder das pesquisas, que é o governador Gladys Cameli, hoje, dia 11 de setembro, salvo engano, que o meu calendário aqui está meio confuso, não tem a sua chapa registrada, porque a sua candidata a vice também responde por improbidade administrativa. E ao passo que a gente vê essa indefinição do líder da pesquisa, um governador acusado de ser regente e organizador de uma organização criminosa, nós temos uma oposição que passou 4 anos praticamente omissa, praticamente deixando o governador surfar, e agora, no período eleitoral, fica fazendo aquela campanhazinha de neneném, sem apontar caminhos para o Acre e sem apontar os desvios e os desmandos que a gente vive durante 3 anos e meio aqui no nosso estado do Acre. Apóstolo Ildes, a sua visão política sobre essas eleições? Então, boa noite a todos, boa noite Alex, Narciso, Leonildo e a todos que nos assistem, né? O programa X da Questão, que tem alcançado uma audiência tremenda. É sempre um prazer estar aqui e falar desse tema que é tão polêmico e ao mesmo tempo tão atual e necessário. Nós vivemos uma campanha realmente política e atípica, né, em que os partidos no Brasil e aqui no estado do Acre, não diferente, recebem o maior fundo eleitoral da história do Brasil, né, muita gente com dinheiro, alguns sem saber o que fazer, e nós estamos realmente diante desse cenário bem complexo, né, no nosso estado, onde não vigora, parece que não prevalece, ou até que nem existe a fidelidade partidária. Nós vemos aí candidatos dentro de uma federação trabalhando para outro candidato majoritário. A coisa está bem complexa realmente no nosso estado, né? Os partidos têm os seus estatutos, que têm lá as suas regras, as suas normas, assim como a lei, né? A lei da fidelidade partidária no Brasil também existe. Há quem diga que se partido fosse bom, não era partido, era inteiro, mas existe essa fidelidade, só que a coisa está bem complexa, ninguém sabe quem está do lado de quem, e mais na frente a coisa ainda vai se acirrar, né? Eu creio que vai se criar uma nova frente, porque no estado do Acre já tivemos a frente popular, nós vamos ter a frente para pular de um grupo para o outro, quando não se cumprir os acordos, e nós vamos ver aí o desespero dos candidatos, buscando os apoios, buscando as ajudas para aquela velha lei, que é a lei da sobrevivência, né? Então, muita coisa vai acontecer nos próximos dias e nós estamos aí diante desse cenário. Narciso Mendes, prazer mais uma vez você estar aqui no nosso programa, o X da Questão. Como é que você está vendo esse cenário político do nosso estado, Narciso? Alex, você sabe que eu estou aqui eventualmente, né? Estou guardando a cadeira para que o seu convidado, Valdir Perazzo, venha assumi-la. Suplente, Narciso. Eu nunca me vivi tão triste nos dias que antecedem a nossa próxima eleição. Até porque, se você analisar a história da nossa independência, que hoje estamos comemorando 200 anos. Se você analisar como se deu a proclamação da nossa República, que fora proclamada e nunca instituída, como é que nós podemos falar da República do Brasil se nós somos o país maior produtor de alimentos do mundo?
E temos 30 milhões de brasileiros passando fome. Nós acabamos de voltar, segundo o dado da ONU, ao mapa da fome. Então, de tudo isto, meu amigo Alex, e agradeço o convite, forçado, deu aqui estar presente, para dizer que nós, politicamente, só desaprendemos. Para tanto, basta que nós avaliemos a quantidade e a qualidade da nossa representação política, da primeira metade do século XX e a segunda metade do século XX, com a qualidade da nossa representação parlamentar, quer seja no Congresso Nacional, quer seja nas prefeituras, quer seja nas Assembleias Legislativas. Ou nós voltamos e com muita determinação para os ensinamentos daquele que na antiguidade nos legaram os melhores ensinamentos. E aqui me refiro a Platão, a Sócrates, a Aristóteles. E aos renascentistas da Revolução Francesa, ou então o nosso país não será aquele que nós tanto sonhamos, que seríamos o país de um futuro que cada vez mais se afasta de nós como a linha do horizonte. Narciso, e sobre a política local, as candidaturas que estão postas aí, as disputas eleitorais da nossa realidade, do estado do Acre, como é que o amigo está vendo? Olha, Alex, não é como eu estou vendo. Porque a minha visão pode estar sendo distorcida. Pode ter um tique de ódio, pode ter um tique de paixão. Eu quero que você compare as eleições próximas passadas, a de 2018, com as eleições deste ano. Qual foi o time que ganhou as eleições de 2018? Se você fizer uma análise precisa, aquele time foi destroçado. É como se os partidos ou as lideranças, buscando suas próprias conveniências, procurou se acomodar dentro do espaço que melhor lhe convinha. Você trouxe um assunto para cá, para esse debate de agora? Interessante, Leonildo. Com relação a quem ganhou as eleições, quais os políticos que estavam juntos e hoje estão todos afastados, cada um seguindo o seu rumo. E nós temos uma eleição hoje. Nós temos uma candidata a governadora, que é a Mara Rocha, pelo MDB, que foi a deputada federal mais votada, né? A mais votada do estado. 40 mil votos, está aí registrado na história. Nós temos o candidato a senador, o Petecão, na época, foi o mais votado, tirando muito mais votos que o governador. Hoje também não está do lado do governo, é candidato a governador. Nós temos o Márcio Bittar, que foi eleito senador, que também está trilhando o seu próprio caminho. Mas mesmo assim, com tudo isso, e o Leonildo trouxe essa abertura aí com relação à investigação, à corrupção, mesmo assim, esse governo ainda tem, na última pesquisa, foi 51% de chance de ganhar no primeiro turno, nessa pesquisa. Por que, Leonildo? Primeiro, deve-se à omissão da oposição durante 4 anos e meio. O atual governador, e não é segredo para ninguém, se especializou em brincar de ser governador, em mentir, sem o menor pudor, e a oposição praticamente ficava omissa. Eu
eu acho que você tocou num assunto muito importante, mas muito importante mesmo, porque um a um desses antigos aliados, quando há uma ruptura, o cara pode dizer, não, o Petecão queria roubar aqui, o Márcio queria tirar o dinheiro daqui, a Wanda Milani queria contemplar os seus aqui na corrupção, os Salles, em Cruzeiro do Sul, que são lideranças, estavam querendo também usurpar o dinheiro público. Não tem acusação nenhuma contra esses aliados de querer malversar o dinheiro público. Eles romperam simplesmente porque tem uma coisa na política, e vocês são mais experientes, que vale a palavra. Certo dia, um colunista aqui do Estado, logo no começo, escreveu que a palavra do governador era como um risco na água, ou seja, não valia nada. Quem provou isso, mais recentemente, e está provando na pele hoje, mais recentemente foi o senador Márcio Bittar. Eu tenho divergências profundas com o Márcio Bittar, principalmente com a forma como ele quer impor algumas candidaturas. Mas ele, inegavelmente, foi leal ao governador. Aí o governador chama o Márcio Bittar na beira do rio Chapuri, lá em Chapuri, e diz assim, você é meu candidato à sucessão. Eu estou muito feliz em ter a sua esposa como candidata a vice. Essa promessa do governador não aguentou a viagem de helicóptero dele, de Chapuri para Rio Branco, porque o governador não anda de carro. Ou o governador anda de jatinho, ao custo de quase R$400 mil de viagem, ou anda no helicóptero. Ele não anda de carro. Ele não percorre a BR-364, cheia de buraco, porque ele prefere usar as aeronaves do Estado, pago por nós. Ele descumpriu com o Márcio Bittar. As pessoas dizem assim, mas o Márcio... Não, foi ele que falou. Foi gravado. Recentemente ele chamou Alan Rick para ser o seu candidato a vice-governador. Vocês lembram disso? Aí, conversa vai, conversa... Foi com o Alan Rick junto lá em Brasília para tentar tirar o partido de Márcio Bittar. Não conseguiram. Hoje, há dentro do governo uma campanha. Se alguma pessoa tirar foto com o Alan Rick, que era o seu candidato a vice, é exonerado. Então, primeiro, eu não acredito que ele tenha 51%. Eu denunciei no meu site, portaldorosas.com.br, a amostra. É fácil você dizer que tem uma pesquisa legalizada, o MDB, inclusive, entrou na justiça contra isso. Como é que eu pego Sena Madureira e Tarauacá, o terceiro e quarto maior colégio eleitoral, e tiro de uma pesquisa? Como é que eu pego a CI Brasil, minúsculo, onde o prefeito do PT está apoiando ele em rua, e põe a mesma amostragem de Assis Brasil com Brasileia? Assis Brasileia tem o dobro dos votos. Como é que eu pego em Cruzeiro do Sul, que é 10% só do eleitorado, e coloco a amostragem de quase 20% do eleitorado? Então, a pesquisa, você não questiona a pesquisa, mas se você for estudar, a amostragem vai dar os 51%. Nós temos números, eu digo nós que somos jornalistas, hoje mesmo aqui, eu não posso falar que a gente vai pegar processo, hoje mesmo, quando eu estava aqui com vocês, eu recebi uma pesquisa interna do MDB, que é completamente diferente do número que foi divulgado. Alex, infelizmente, nessas regiões mais distantes que nós vivemos, a pesquisa é de acordo com quem paga. Com quem paga. Nós sabemos que a rede amazônica de televisão, e eu vou falar isso aqui, tem negócios milionários com o governo. Ou vocês esquecem quem foi que fez aquela transmissão daquelas aulas que ninguém assistia? Os contratos milionários com dispensa de licitação. Manaus, o Amazonas, passou a ditar as regras da política do Acre. Sem contar o derrame de dinheiro que vai acontecer nessa cidade, nesse estado. É por isso que os órgãos de fiscalização precisam estar atentos. Nós vamos encerrar o primeiro bloco, o nosso diretor Márcio Nunes já está ali avisando, e já voltamos para continuar esse bate-papo aqui, esse debate sobre a política no estado do Acre. Nosso futuro, o futuro de você que está assistindo, telespectador, o futuro de todos nós.
De volta ao segundo bloco, aqui desse bate-papo agradável sobre política do Estado do Acre, sobre o nosso futuro, sobre quem nós vamos escolher para uma Assembleia Legislativa e se nós estamos satisfeitos com a Assembleia que está aí, se nós estamos satisfeitos com os nossos deputados federais ou se vamos mudar alguns, se nós estamos satisfeitos com os nossos senadores ou vamos mudar mais um senador nessa eleição. Então, tudo isso, desse debate, nossos governadores, os candidatos a governadores, tudo isso faz parte de um processo de conscientização. É preciso que o eleitor esteja consciente para votar. E o eleitor só fica consciente se nós informarmos, passarmos essas informações para a sociedade. Esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho do jornalismo, esse é o trabalho essa é a nossa parcela de contribuição para a sociedade. Apóstolo Hildson, sobre essa questão que nós estamos observando, mais uma vez você trouxe aquela questão da enxurrada de dinheiro, de que as pessoas... Você acha que vai ter muito processo depois de tudo isso? Você acha que essas candidaturas a governadores vão ter problema por causa disso? Deputados estaduais, candidatas a deputadas federais, mulheres que não vão ter voto, o TRE vai ter como fiscalizar isso? Aí já visto você ter colocado uma coisa importante, que foi a questão da não fiscalização. Como fiscalizar hoje os partidos? Esse desafio, né, da não fiscalização, ele acaba indo por um outro extremo, que é uma fiscalização além de todas as outras eleições. Se não a fiscalização pelos órgãos competentes, mas uma fiscalização por todo cidadão. Hoje todo mundo tem uma câmera na mão, né? Todo mundo tem um gravador, né? E a maioria dos políticos, eles, talvez por despreparo ou até mesmo por desonestidade da parte de alguns, podem cometer alguns deslizes que não vão passar em branco, né? Nós temos aí realmente, nós temos um Estado politizado, as pessoas estão muito atentas, né? Hoje se fala muito que os candidatos enganam, mas os eleitores às vezes também, né? E nós estamos diante de um cenário em que, por ter muito recurso, por ter muito dinheiro, né, talvez alguns não saibam agir da forma correta e podem incorrer em alguns problemas sérios, alguns crimes que, se a fiscalização autorizada, a fiscalização competente não conseguir captar no primeiro momento, talvez lá na frente consiga descobrir algumas coisas, né? Porque hoje se fala, há quem diga que tem candidatos que se colocaram, porque nós temos um número quase que recorde de candidatos, tanto para governo, Senado, deputado federal, deputados estaduais, e há quem diga que alguns entraram pensando no fundo partidário. Só que esse fundo partidário é um dinheiro público, né, que tem que ser bem administrado, aplicado com as regras que tem na legislação eleitoral. E prestado contas. E prestado contas. Essa parte de prestar contas, né, que vai ser o desafio para alguns. Agora, ainda só aqui com você, Wilton, eu queria a sua análise sobre o tema que ele levantou, o Leonildo Rosas, que é o tema de corrupção. Por que você acha que passado esses 3 anos, apesar de nós termos 2 anos de pandemia, todos esses escândalos acontecendo, o que não pega para a opinião pública? A opinião pública não tem consciência disso, a imprensa não informou, a Assembleia Legislativa ou a oposição não fiscalizou, ou não falaram. A que você atribui isso? Nós temos hoje, a mídia, ela está muito expansiva, né? Nós temos a mídia que é a mídia digital, né? As redes sociais, a internet, os blogs, né? Os influencers da vida. Então, a maior parte da mídia hoje, ela, né? Claro, sempre teve os seus recursos, mas ela é alimentada por alguém, né? Então, muitas vezes, quem está no poder tem mais facilidade de contratar uma TV, de contratar um blog, de contratar alguém. E quando essa mídia está com esse grupo, ela vai ter dificuldade de denunciar algumas coisas, né? Eu vejo hoje que nós temos um desafio, né? E a gente fica feliz por ter esse espaço aqui, esse espaço democrático, que aqui, né, não por estar na presença do Narciso, mas não nos foi pedido. Eu já fui dar entrevista em que você diz, isso aqui você tem que falar, mas com restrição, né? Aqui nós não temos isso, né?
Então a gente tem a liberdade de falar e é um dos poucos espaços que temos para falar abertamente aquilo que pensamos, e tem vindo pessoas de todos os segmentos e de grupos aqui defender a sua opinião. Esse espaço democrático é muito importante para nós. Alex, Eu sempre tenho dito, Apóstolo, uma coisa que na TV, não é dessa eleição não, a TV Rio Branco, o agir da TV Rio Branco, TV Jornal Rio Branco, desde que eu me entendo de política, quando eu entrei na política, ela é desse jeito. Nas épocas políticas a oportunidade é para todos, você tem a oportunidade de falar, e nas épocas não políticas você tem espaço para falar também. Narciso, sobre a nossa política e o tema que o Leonildo levantou aí, por que não pega isso a nível de opinião pública? Alex, eu temo muito pelo que estão querendo celebrizar como liberdade de expressão. Thomas Jefferson dizia que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Simone de Beauvoir dizia que ser-se livre é fazer que os outros se tornem livres. E o que é que está acontecendo hoje? Eu fico muito triste quando vejo um candidato incorporar ao seu currículo a qualidade de honesto. Ser honesto não é qualidade de um político, é uma exigência. E, como eu hoje fui convidado aqui sem poder me preparar para fazer algumas perguntas mais ou menos oportunas, veio a calhar a questão das pesquisas. Eu tenho impressão, Alex, que entre todos os ouvintes desse seu programa, o X da Questão, eu tenha sido o único a estudar em 2 anos em nível superior, porque na época, para a formação do engenheiro, se exigia 2 anos de estudo de pesquisa. Quando eu assisto hoje a molecagem neste mercado, uma verdadeira molecagem, que é preciso que você, e eu já fiz várias perguntas, muitas das pesquisas que me foram entregues, Leonildo, e eu pergunto, quem pagou por esta pesquisa? Ora, quem pagou, pagou. Quem pagou tem o direito de receber a encomenda que fez. Pesquisa é coisa muito séria. O Gallup foi embora do Brasil para nunca mais voltar porque cometeu um grande equívoco numa disputa pela Prefeitura de São Paulo. Quando Fernando Henrique, candidato a prefeito contra Jânio Quadros, o Gallup tirou uma fotografia de Fernando Henrique Cardoso e publicou por antecipação como seria o candidato eleito. Um instituto de pesquisa que se preza, ele tem que primar pela sua qualidade. E eu confesso a você que não vi, não chegou às minhas mãos
nenhuma pesquisa que eu viesse dar 100% de crédito. Até porque, para dar este crédito, eu tendo estudado em nível superior, que é uma pesquisa, eu queria fazer 5 perguntas a quem elaborara. Qual a credibilidade? Qual a metodologia? Qual a sua isenção partidária? Qual o seu compromisso técnico? E por último, qual o seu compromisso com a ciência? Que, afinal de contas, pesquisa também é ciência. Então, eu não levo em consideração o resultado de várias pesquisas que têm chegado da minha mão. Apenas vejo aquele amontoado de dados e faço de conta que não o vi. O que eu sei e que eu posso afirmar, até porque nós estamos num estado que só tem 0,3% dos votos nacionais, nós sentimos o clima. A minha opinião sobre a política desse estado decorre do clima que eu assisto e dos anos que vivi envolvido na política. Eu não fiz pesquisas, mas posso assegurar, com certeza absoluta, que dado a fragmentação das candidaturas ao governo do nosso estado, que ela não se dará no primeiro turno. Leonildo, eu tenho só uma complementação aí, Leonildo. Um comparativo na saúde, da educação, da segurança. Quando você falou e você abrangeu o tema educação, você abrangeu uma determinada emissora, fazia um tipo de aula. Quando você... A saúde, você que viveu dentro do governo. Mas quando você olha as propagandas da televisão, dos horários políticos, você vê uma coisa assim, parece até que... Eu lembro que eu dizia, Narciso, você também, às vezes a gente criticava nos governos passados do PT, que falava a saúde de primeiro mundo, a saúde de primeiro mundo. Aí a gente vê nas propagandas políticas, hoje a saúde está uma perfeição, a educação está uma perfeição, o nosso estado está uma beleza. E os outros candidatos, isso do atual governo, né? Mas os outros candidatos estão aí assim. E aí eu digo, são todos os candidatos, é como se não tivesse... parece que não é um jogo, é só uma plataforma, cada um utiliza a sua plataforma. E primeiro, só para complementar aqui o Narciso e o pastor, o apóstolo, primeiro, Narciso, pesquisa é coisa cara. Quando você vê uma pesquisa barata demais, ela não tem credibilidade. O apóstolo também falou antes de uma questão da frente do vai pular e da importância dos recursos e do fundo partidário, da fiscalização. Eu acho que esse é o grande desafio. Mas eu vou fazer um adendo ao que o senhor falou, apóstolo. A influência das organizações criminosas nessas eleições. Fiquemos atentos. Vamos voltar para a nossa realidade. Parece que a gente vive num Acre virtual. Um Acre virtual. As propagandas que a gente vê são pessoas dizendo que fez 2 hospitais em 30 dias. Um desses hospitais está sendo investigado pelo Ministério Público Federal por suposto desvio de 4 milhões de reais. O Acre, ele retrocedeu no mínimo 10 anos na educação. A educação, que já foi modelo, estava entre as 4 melhores do país, isso não foi dito por propaganda oficial, virou uma escolinha de corrupção, a educação. Aquela secretaria, que já foi modelo de gestão, é a operação da merenda, é a operação de computadores superfaturados, é a operação de outros problemas que aconteceram lá, de sacolões adquiridos para as escolas, e tudo isso foi jogado para debaixo do tapete. Sabe por quê, Alex? Porque foi desmontada a Delegacia de Combate à Corrupção.
foi desmontado. O governo se vangloria de ter feito essa delegacia, mas ele desmontou. Na saúde, vá no pronto-socorro. 10 crianças morreram por falta de atendimento. Agora, recentemente, caiu o forro do hospital. Qual foi a medida do governo? Demitir uma diretora que comunicou 5 vezes à Secretaria de Educação que ia ter problema com isso. Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde. Então nós retrocedemos. Aí fala assim, diminuiu a criminalidade, os crimes violentos. É claro que diminuiu. Porque uma única organização criminosa, ela dominou os territórios. Então ela não disputa mais com ninguém. Mas antes nos bairros está lá, se roubar, morre. Vocês andam, eu também ando nos bairros. Eu tenho como diversão andar nas ruas de Rio Branco. Eu tenho como diversão. Pego o carro e saio andando. Diminuiu por isso, é simples. Se rouba a tua casa, se vai na tua casa e roubo, tu não procura a delegacia. Tu não procura a delegacia, tu procura o conselheiro da organização criminosa do teu bairro que vai fazer as coisas voltarem para a tua casa. Então, nós vivemos num estado de aparência. Porque as pessoas parecem que não vivem a realidade que a gente vive. Hoje nós vivemos aqui no nosso estado, pelo amor de Deus, a gente não consegue andar na rua, porque há 4 anos o governador autorizou queimar. Está aí, a gente não consegue respirar no Acre. A gente não consegue. Eu não estou falando de discurso político, não, nem estou dizendo que A ou B vai melhorar. Eu vou falar uma palavra que ele diz, eu não quero politizar, porque tudo que tem algum assunto mais polêmico, o chefe do executivo diz assim, eu não quero politizar esse tema. Como é que não quer politizar? Se eu sou político, como é que eu não vou politizar? Como é que eu não preciso da política se eu estou na política desde os 29 anos? Já estou nessa eleição agora pensando na eleição futura. Sabe, o Acre precisa de um projeto de Estado. Precisa de pessoas que tenham preocupação com o Estado. Certo? Eu acho que falta isso. Falta preocupação com o Estado. Regredimos na educação, os dados. Regredimos na saúde. Qual é o projeto novo que tem na saúde? Aí eu vou defender um pouco da sardinha do governo que eu participei. Está feita uma propaganda do mutirão de cirurgia, de 5 mil cirurgias. Se tem mutirão, porque está represado. Você é da área de saúde. Sabe quantos cirurgias o governo de Tião Viana fazia por ano? 15 mil cirurgias, sem mutirão. Antes do Tião Viana, no Acre não tinha cirurgia cardíaca. Não sei se você sabe disso. Tião Viana trouxe uma empresa. Pobre pensar em fazer ressonância magnética era algo que pobre não podia fazer. Hoje em dia faz no Acre. Então a saúde evoluiu. Agora dizer que cuidou da saúde na pandemia, primeiro foi dito que ia trazer, que tinha 113 milhões para a vacina. Não comprou uma gota. A vacina veio porque tem que vir o Plano Nacional de Saúde. Então o nosso Estado está um caos. Quem quiser dizer o contrário, que diga. Está um caos. Nós vamos pedir um intervalo, mas já vamos deixar aqui uma pergunta no ar. E aí a pergunta fica para todos. Para você que está nos assistindo. Se o governo está com tudo isso, Leonildo Rosa, o Ildo e Narciso, por que dizem, nas pesquisas vocês já colocaram as pesquisas, mas por que ainda diz que ganha de primeiro turno? Por que diz ainda que a população... Por que existe essa credibilidade? Ela existe ou não existe, entendeu? Já, no terceiro bloco. De volta no terceiro e último bloco. O tempo passa rápido, um bate-papo agradável, mas já vamos caminhando aí para 1 hora de programa. Então, nós queremos mais uma vez deixar registrado que a nossa função, a nossa responsabilidade é mantermos informado o eleitor. A nossa questão
fazer com que todos conheçam as situações que estão acontecendo e escolham um bom candidato a deputado estadual, escolham um bom candidato a deputado federal, a senador da República, a governador de estado, a presidente da República. Tá? Mas nós moramos no estado do Acre. Nós estamos vivendo a política aqui do dia a dia no estado do Acre. Então nós temos que conversar mais sobre o estado do Acre. Quero chamar mais atenção para você, telespectador, que dia 18 nós temos um debate. Nós vamos estarmos aqui com a presença de todos os candidatos. As assessorias dos candidatos já participaram de uma reunião. Nós temos uma ata assinada por todas as assessorias e garantiram a presença de todos os candidatos. Então vai ser um debate importante, fundamental, para você se conscientizar das propostas, daquilo que se pensa, do que se fez, do que se vai fazer com o estado do Acre. Tanto na área de Assembleia Legislativa, de Câmara e Senado Federal, como na área do Executivo. Então, nós deixamos uma pergunta no ar. O Wilson, é com você, meu amigo. Nós falávamos sobre a questão dos candidatos. Os candidatos, como um todo, eles têm as suas propostas de governo, têm a sua... Essa política que está sendo apresentada, é a política que a população quer ouvir? Essa apresentação na mídia é a política que a população tem que se conscientizar? O que nós precisamos entender, e aí vai um recado a todos que nos assistem. Quando você escolhe um candidato para ser o seu representante político, você está dando uma procuração assinada. Alguns recebem uma procuração, e para um tempo determinado, né? Para a maioria dos que são os mandatários, eles vão ficar 4 anos no poder. No caso do Senado, são 8 anos. São os representantes dos seus interesses, das suas causas, né, dos seus direitos. Só que a grande maioria não representa o direito da sociedade. Nós temos hoje 3 tipos de representatividade. Primeiro, a representatividade de grupo. Você tem que analisar a que grupo, a que interesse esse candidato está defendendo. Segundo, a representatividade partidária. Porque partido é diferente de uma associação, é diferente de um sindicato. Quando você entra num sindicato, você é um sindicalista, numa associação você é um associado. Partido você é filho, por isso é filiação partidária. E o partido é seu pai, até pela lei. Então, eu perguntei, já perguntamos aqui em entrevistas com candidatos, quando ele estivesse diante de um conflito entre uma decisão do partido, porque o partido ele orienta nas votações, e principalmente nós estamos falando aí do legislativo, e quando você estiver diante de um conflito entre aquilo que o partido quer, que o grupo político quer e a população quer, é claro que a maioria vai responder, não, nós ficamos do lado da sociedade. Então ele vai ser infiel ao partido. Então todas essas coisas são importantes. Primeiro, você precisa entender o que diz o estatuto de um partido. A maioria da sociedade nem sabe o que o seu representante vai defender uma vez eleito. Então todas essas questões devem ser trazidas à tona. Hoje nós temos uma pesquisa que diz que 5% do eleitorado, ele vota pela foto do candidato. Se achou bonito, ele vota. Tem uns que pode esquecer esses 5% aí, né? Estou lascado. Alex, com o avançar dos tempos, eu espero, primeiro elogiando ao nome do seu programa, que o X da questão encontre no Y da razão a razão do seu programa existir. Nós não estamos aqui, no meu entendimento, acordados para defendermos este ou aquele candidato. Até porque, se assim nós procedêssemos, nós poderíamos estar aqui exibindo o número do candidato, o número do partido e suas bandeiras. Então, Alex, aprimore o seu programa, como vem aprimorando de um em relação ao outro,
para que essa televisão, a TV Rio Branco, hoje afiliada à TV Cultura, olha o nome da emissora a qual nós procuramos nos filiarmos, a TV Cultura. Porque neste país está faltando cultura em todos os sentidos. Está faltando até a cultura religiosa, missionário. A cultura religiosa está faltando. Nós hoje, para nossa vergonha, para nossa triste vergonha, nós nunca iremos participar da OCDE se nós ainda não atingimos um nível de educação pública que o permita a nós competirmos com os países europeus. E é por esta razão, Alex, que nós aqui vamos poder dispor de tempo para nós darmos espaço às mais diversas opiniões. Viu, Leonildo Rosa? Você tem suas razões de ser petista. Outros têm razões de ser PMDBista. Agora, nós só não podemos permitir é que tenhamos uma legislação eleitoral capaz de permitir que nós cheguemos a uma disputa pelo governo do nosso estado com 10 candidatos, a presidência da República com 10 candidatos. Porque mal e porcamente nós não fazemos uma polarização não pessoal, porque o nosso país hoje está enfrentando uma polarização pessoal. Mas, Narciso, a culpa também é nossa, porque a lei, as leis, elas são feitas nas casas legislativas, da Câmara Federal, do Senado da República. Então, depois que ela está aí, tem que ser aplicada. Então, nós não vamos assim culpar o judiciário, o Adão. A culpa é do legislador, que está lá na Câmara Federal e vota e permite uma... E por que permite? E vocês dois foram congressistas já, né? É por causa dos seus próprios interesses. Eu lembro, como nós discutíamos lá na Câmara Federal, a importância da reforma político-partidária. Eu lembro, mas nós fomos voto vencido, né? Alex, eu sou daqueles que entendo que a democracia tem um preço e nós precisamos pagar caro para mantê-la. Eu entendo. Mas você veja que, me desculpa a expressão, que safadeza é esta estão fazendo com o fundo partidário eleitoral. Alex, tem candidato a deputado federal desistindo da sua candidatura porque um candidato foi financiado com 2 milhões de reais e o outro ainda não recebeu nenhum centavo. Ora, se esse fundo partidário veio para favorecer a democracia, se um partido tem 10 candidatos a deputados federais, esses recursos eram para ser igualmente divididos, sobretudo com aqueles que estão entrando na política. Como isso é uma conversa, Narciso, um bate-papo aqui, um debate, aí, pegando esse gancho aí que você colocou, você observe, mas também a culpa, tem uma culpa de tudo isso, é dos próprios candidatos que estão dentro do partido, porque precisa atingir um número de eleitores para se fazer um deputado federal, para se fazer 2 deputados federal. E se está dessa maneira, e se estão fazendo dessa maneira os partidos, que eu aí tenho conhecimento, você tem, todos nós sabemos que estão, o que cabia os outros fazer? Desistir das candidaturas. Aí sim, com todo o dinheiro que a pessoa tivesse, não conseguia ser eleito. Ou então você... Você entendeu?
Ou então deveria ter uma pressão, né, dos candidatos. Vamos ouvir agora o nosso convidado, Leonildo Rosas. Bem, eu acho primeiro que a gente caminha, pelo que a gente está vendo, para fazer uma das piores legislaturas, tanto no Executivo, tanto na Assembleia Legislativa, quanto No Congresso. no Congresso Nacional. Primeiro. Ou seja, quem tem dinheiro tem mais possibilidade de obter resultado. Todo mundo está vendo na rua aí, tem candidatos que chegam aqui de municípios vizinhos, com rios de dinheiro, tentando comprar um mandato de deputado estadual. Não cabe dizer nome aqui, porque senão o processo da emissora e a mim será grande. Mas todos nós sabemos quem está comprando candidatura, quem está comprando mandatos aqui no Acre. Se eu vejo, se você vê, se o apóstolo vê, se o Narciso vê, por que a Justiça Eleitoral não vê? Porque parece que a gente está brincando de fiscalizar. Os órgãos de controle há muito tempo perderam o controle da situação. Quem tem dinheiro já larga na frente. Em relação ao que você está falando, Narciso, parece que há uma regra partidária que os detentores de mandato têm mais recursos. Eu acho errado. Eu acho que tinha que ser dividido. E era para ser o contrário. É o contrário. O que o ex-deputado e o Alex estão falando aqui. Faz sentido. Mas será que essas pessoas também não alugaram os seus nomes para ser candidato? Porque o que acontece é que muitas pessoas, elas acreditam na impunidade. Quantos inquéritos, quantas investigações foram feitas na eleição passada que não deu em nada? Verdadeiros laranjais foram denunciados pela Polícia Federal. Quando foi instituído Passou tudo. um 30% de É? candidaturas femininas, E hoje as quem candidaturas femininas todas, praticamente todas eram laranjas. A impressão que se dá é que nós a sociedade, ela está assim como que bestializada, né? Está vendo as coisas acontecerem, as anomalias. Recentemente, agora há pouco, o apóstolo falou da condição que nós temos como cidadãos com esse instrumento aqui de denunciar, de fazer aquilo que a gente deve ser feito. Mas será que a sociedade está preocupada com isso? Uma sociedade que tem 33 milhões de miseráveis, uma sociedade que a gente vê aqui no Acre, principalmente, a cada dia nas esquinas, as pessoas pedindo o que comer. Então as pessoas estão mais preocupadas em garantir a sobrevivência, porque aconteceu uma criminalização tão grande da política e dos políticos, que a gente passa, as pessoas mais carentes, quando chega nesse momento, pensa assim, eu vou aproveitar para me dar bem, vou ganhar um dinheirinho, vou fazer... Esquece que são 4 anos daquela pessoa mandando no seu destino. Nós temos aí quantos candidatos a governador? Né? Candidatos que eram governistas. O que é que leva um deputado, um senador como o Petecão a abandonar o governo? O que é que leva um senador como o Márcio Bittar a abandonar o governo? O que leva uma deputada como Wanda Milani a abandonar o governo? O que é que leva uma deputada campeã de voto, como você falou, Mara Rocha, a abandonar o governo? O que é que leva o vice-governador do Estado? Veja bem, vice-governador do Estado ser o principal acusador do governo que nós temos. Então a gente tem que refletir sobre isso. Recentemente você também perguntou por que as pessoas não ficam sabendo do que está acontecendo. Porque primeiro eu acho que as pessoas estão mais preocupadas em ver TikTok, fofocas de WhatsApp, pousar. A sociedade já está assim, onde você vai, as pessoas estão assim se olhando. Então, com o perdão da palavra, nós nos tornamos os narcisistas babacas. A gente está mais preocupado com os cliques que a gente vai ter, na nossa rede social, do que acontece com a sociedade. O Narciso agora há pouco falou a frase do Humberto Eco, né, que as redes sociais, trazendo para cá, ela democratizou a informação, mas ela também tirou do ostracismo os idiotas, as fake news. Deu voz. As fake news. Então, é a sociedade que a gente vive. A comunicação, ela deixou de ser de poucos para muitos, para ser de muitos para muitos. A gente vive um momento diferente. E aí as pessoas que conseguem se conectar melhor
por essa realidade, elas levam vantagem. Porque a gente não está preocupado em aprofundar e discutir temas sérios. É por isso que nós caminhamos para ter uma legislatura fracassada na Assembleia e uma pior ainda na Câmara Federal. Sem contar as entranhas e as brigas que estão acontecendo no Senado entre o mesmo grupo. Certo? Isso aí eu acho que é tema para outra situação, porque o tempo aqui é meio curto. Leonildo, deixa só, Alex, me dá só um fica à espaçozinho. vontade. Está escrito na história que certa vez Dr. Ulisses Guimarães estava no fundo do plenário conversando com um parlamentar, e um parlamentar dizia para ele: Dr. Ulisses, essa legislatura está pior do que as passadas. Aí Dr. Ulisses olhou e disse: é verdade, mas aguarde pelas futuras que serão piores. Quer dizer, então, com esta frase, o imortal, porque eu considero Ulisses Guimarães um dos imortais da política brasileira. E é verdade. Ele quis dizer tão somente o seguinte: nós, brasileiros, estamos regredindo politicamente. Nós proclamamos uma república e não a pusemos em prática. Nós estamos há 200 anos da libertação dos escravos e hoje tem brancos passando fome, coisas que os negros não passavam na época da escravidão, porque os donos de escravos os alimentavam em troca da sua força de trabalho. Quer dizer, nós somos um país incompleto em todos os ramos das nossas atividades sociais. E hoje, né, nessas eleições, a responsabilidade de todos os brasileiros é grande, né, muito grande, de saber se... Porque as eleições a nível nacional são polarizadas. Um lado Bolsonaro, outro Lula. Os outros candidatos é como se não existissem. Então a responsabilidade dos brasileiros hoje é muito grande. Nós até conversávamos hoje de manhã sobre a questão, se o Bolsonaro ganhar, a turma da esquerda, como é que vai ficar? Como é que vai ficar o país? Se o Lula ganhar, a turma de esquerda ganhar, esse pool de partidos, como é que vai ficar o país? Então nós estamos numa situação muito delicada a nível nacional, muito delicada a nível estadual, muito delicada. O Brasil hoje está passando por uma situação. Mas a democracia vai funcionar, nós vamos sair disso se Deus quiser. Eu tenho um amigo chamado, você conhece, Narciso, doutor Malheiros. Eu ia conversar com o Malheiros ali no Tribunal de Contas, quando a gente saía de lá, saía perturbado demais, porque achava que o Estado ia parar, ia deixar de funcionar, tudo ia acabar como um caos, mas entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, as coisas ou melhor ou pior, mas uma hora dessa eu acho que pode chegar aquilo que o Malheiros fala. O Wildes, você acredita no... E aí nós vamos caminhando para encerrar. Você acredita que terá segundo turno? E na sua análise, quem iria para o segundo turno? Narciso, na sequência, você acredita que vai ter segundo turno? E na sua opinião, quem vai para o segundo turno? Leonildo Rosas, a mesma pergunta. Começa por mim? Começa pelo apóstolo Wildes. Bem, eu acredito que teremos sim o segundo turno, até por conta do número de candidatos, né, e não são candidatos sem expressão. A maioria tem uma expressividade política, tem uma carreira política, são grupos formados. Hoje nós não temos muita ideologia, aliás, faz tempo que isso não existe na política. Assim como o grupo que está no poder hoje, fala-se, né, e até o Leonildo falou na divisão, né? O grupo também da oposição se dividiu, né? O grupo da esquerda hoje tem essa divisão também. Hoje, dentro do governo atual, tem muita gente da esquerda, né? Então nós temos um governo híbrido. Agora, eu creio sim nesse segundo turno e
né, embora não acredite muito em algumas pesquisas, como o Narciso falou, mas na atual conjuntura eu creio que deva estar, talvez no segundo turno aí, o Gladys Cameli e até o governo da esquerda, né, representado pelo PT. Narciso. Olha, eu não gostaria de fazer esta previsão para não dar ideia de torcida. Não é torcida, Narciso, seria uma análise nossa. Mas- Vai ter ou não segundo turno? Mas a fragmentação das candidaturas, 5 delas com musculatura eleitoral, olha a resposta que eu estou dando. A fragmentação das candidaturas, 5 delas com musculatura eleitoral, antecipa sim que a parada não será decidida no primeiro turno. Bem, eu, E você acha que quem caminha para o segundo turno? Não Você posso. Não pode afirmar. Leonildo Rosa. o apóstolo e o Narciso já responderam, né? Nós temos aí uma eleição bastante fragmentada, com candidatos que têm musculatura e têm histórico de boa votação. Sérgio Petecão, por exemplo, nunca teve no Acre um político que obteve a votação que ele obteve para o Senado. A candidata Amara Rocha, ela foi campeã de voto e está dentro de um partido que é tradicional, que é o MDB. O senador Márcio Bittar, embora a sua candidatura tenha sido de última hora e algumas pessoas dizem que ela não é séria, eu acho que quem entra numa disputa não entra para brincadeira, não entra para ser humilhado, não entra para ser tratado como se fosse um nanico, politicamente. E temos a candidatura, que nesse caso eu não costumo dizer que é uma candidatura só, são 2 candidaturas, numa só, que é a candidatura do ex-governador e senador Jorge Viana, que nesse caso faz diferença o seu vice, que é o ex-prefeito Marcos Alexandre. É um vice que aqui na capital, principalmente, faz muita diferença. E temos, obviamente, o candidato à reeleição, Gladys Cameli, que tem os seus problemas, até mesmo para registrar a chapa, tem os seus problemas que ele vai responder lá na frente com a justiça. E, naturalmente, quem está no governo sempre é favorito. Sempre é um candidato favorito. Mas muitas coisas vão acontecer. Eu acho que Gladys é o nome certo no segundo turno. E pelo que a gente vê de movimento de campanha, o ex-governador Jorge Viana também pode ser o seu adversário. Resta saber quem é que vai juntar mais gente no segundo turno. Eu acho que a gente vive um momento de definições a partir do dia 15 deste mês, quando a gente vai ver quem vai ter mais garrafa seca para trocar. Porque no Acre, pela primeira vez eu vejo que não existe mais aquele sentimento de já ganhou. Porque aqui sempre foi assim, começa a campanha, o cara diz assim, o fulano já está eleito, esse já ganhou. Não tem clima de já ganhou aqui no Acre hoje. Olhe, você telespectador, assistiu a um debate sobre política, sobre a atual situação política no nosso estado. Você tem aí, faz a sua análise da sua residência, sabe? O Narciso, como o apóstolo Wilde e o nosso amigo jornalista, o Léo, eles trouxeram ao conhecimento da população fatos importantes. O Narciso falou das candidaturas musculosas que tem, e é verdade. Eu sempre digo, ninguém subestime o senador Petecão. Ninguém subestime, porque na eleição passada, o senador Petecão, todo mundo dizia que ele ia perder a eleição. Quando abriram as urnas, ele estava lá em primeiro lugar de todos, inclusive do candidato a governador. A deputada Mara Rocha, a mais votada do estado, é musculatura, é aquilo que o Narciso disse. Tem voto, é uma candidatura de peso, está dentro do PMDB, partido forte. Nós temos o Jorge Viana, que tem como vice o Marcos Alexandre, um rapaz trabalhador, bem quisto, em Rio Branco, todo mundo gosta. Então nós estamos assim,
numa situação política partidária de grandes nomes. Eu também não vejo, particularmente, como não tenha um candidato para ganhar no primeiro turno. Essa disputa vai ser em 2 turnos. Muito obrigado, espero que você esteja aí consciente. Muito agradecido, Léo. Agradeço mesmo a sua presença. Obrigado pela participação, Darcísio. Muito obrigado por você ter aqui sentado aí nessa cadeira. E o doutor Valdir Perazzo foi muito bem representado. Meu amigo Wildes, muito agradecido. E você, telespectador, um grande abraço. Espero que nós tenhamos cumprido com a nossa missão.